A gente volta agora a falar dessa novela da vida real, hein? E agora documentos que indicam, né, que podem ajudar aí a justiça a decidir quem é de fato o Thiago Silva, a verdadeira esposa do Paulo, os bens que ele poderia ter, até porque o pessoal tá em casa se perguntando, Thiago, ele falou lá atrás que ele ia se separar, que ia dar 1.200.000 reais, que ia dar uma casa lá no litoral paranaense, ia dar 2 carros, e aí de repente de uma hora para outra fala, não, mas ele estava quebrado, até a ordem de despejo tinha. Afinal, Thiago Silva, ele tinha alguma coisa, tem algum bem, ou já tá tudo no nome da, quem sabe, verdadeira esposa dele? O que a gente sabe dessa história, né? Quem se intitula a verdadeira esposa é a Samara, que hoje está em Manaus. Samara que tem um filho, inclusive com o Paulo. A Juliana também tem um filho com o Paulo. E aí, a Samara, ao descobrir a traição, pega as trouxas, pega as roupas e vai embora. Pega o filho e vai para Manaus. Acontece que em fevereiro deste ano, no dia 1º de fevereiro, eu estou com uma procuração aqui, o Paulo Henrique Pinheiro, essa procuração foi assinada no 9º Cartório Abreu, lá em Manaus. O Paulo, ele assina uma procuração passando todos os direitos para Samara das contas pessoais dos bancos. Aqui são vários bancos que eu vi aqui, viu, Bitar? Que consta aqui nessa procuração. São bancos também que trabalham aí, né, de forma virtual, então são muitos bancos. E também a questão aqui da empresa Nova Gênios Consultoria Limitada. A Samara, inclusive, alega que uma semana antes de morrer, o Paulo teria feito uma transferência num alto valor para ela. Essa transferência, curiosamente, ela disse não ter recebido. Ela me mostrou uma mensagem onde o Paulo teria oferecido a Juliana, né, a companheira lá, a mulher que ele teve um relacionamento quando ainda morava com a Samara, onde ele teria oferecido uma casa na praia, 1.200.000 reais e mais Mustang. E que ele só queria da Juliana o filho Pedro que ele teve com ela. Queria pegar o Pedro, que ele ia pegar as coisas dele, tem uma mensagem assim, e que ele ia embora para Manaus. Os advogados alegam que o Paulo teria deixado só em veículos pelo menos 18 carros. Carros, caminhões e ônibus também. Mas nada disso foi encontrado. Aliás, Bitar, diz que muita coisa que ele tinha era através de procuração. Ele comprava os bens, ficava com procurações e depois revendia a terceiros esses bens, às vezes até não passando pelo nome dele. Existem procurações e essas procurações, elas simplesmente sumiram. Ninguém sabe onde estão essas procurações. Aí eu conversei com uma pessoa aí dizendo que com a morte dele, eu não entendo muito disso, mas você pode me ajudar, Bitar? Essas procurações em caso de morte do empresário, como foi o que aconteceu, a procuração acaba não tendo mais valor, são contratos de gaveta, procurações que desapareceram. Onde é que são esses documentos importantes? Aliás, a Samara fez mais uma revelação importante aqui ao Cidade Alerta Paraná e você acompanha agora. A mensagem que ele mandou por 2 semanas dizendo que se ele morresse, se eu ia para Curitiba. Inclusive me pedindo para ninguém entrar no velório dele, sabe? E aí a primeira vez que ele mandou, na primeira semana, eu até levei com raiva, eu disse para ele parar de falar besteira. Mas na segunda vez eu até levei na brincadeira, eu disse, não, pode deixar, eu grudo minha certidão, quem manda sou eu e ninguém entra. Mas eu nunca imaginei que numa outra semana ele tivesse morto, sabe? Será que ele estava prevendo a própria morte da maneira que aconteceu numa delegacia em São Paulo, né? Falando de morte, uma semana antes ele previu que seria assassinado, morto
do jeito que aconteceu, estava esperando alguma coisa diferente, já estava preocupado pelo que a Samara faz. A revelação que a Samara faz aqui ao Cidade Alerta Paraná é de que o empresário já estava esperando algo ruim no momento em que acabou morrendo lá em São Paulo. O fato é que procurações, carros, ônibus, dinheiro em conta, até o Mustang, que a gente tem essa imagem desse Mustang que se envolveu num acidente aqui na região de Curitiba. O acidente, ele bate esse Mustang num carro de aplicativo para retirar a Juliana de dentro do veículo. Nem esse Mustang foi encontrado também. Então são revelações da Samara apresentando documentos, dizendo que tinha pelo menos 2 procurações, e ela apresentou isso aqui, esses documentos, onde ela tinha todo o controle da vida do empresário. O fato é que as contas estão vazias, que os carros não foram encontrados, que o dinheiro que ele supostamente teria mandado para ela, esse dinheiro não apareceu e que ele não tem absolutamente nada. Não tem, as procurações sumiram, queimaram as procurações, ou alguém ficou com essas procurações e vai se beneficiar disso? Não sei. A gente ainda tem muito que explicar aqui, Bitar. Tem muito mesmo, Thiago Silva, até porque nessa questão das procurações, o meu entendimento também de algumas pessoas que eu já conversei é que seria mais ou menos isso que você trouxe. Que a procuração, se tivermos alguém nos assistindo que quiser dar uma outra versão, mas as procurações elas perdem o valor a partir do momento que o titular, digamos assim, da procuração não está mais vivo. Então, seria de fato. Até porque nós temos aqui procurações. A gente não sabe se os documentos dos veículos foram assinados para essa outra pessoa, como seriam essas vendas, até de que forma ele repassava isso para uma venda futura. A gente não sabe se esses carros tinham financiamento ou não. Ou seja, temos várias situações ainda que nós vamos ter que acompanhar aqui no Cidade Alerta. O Thiago Silva, que está em cima desse assunto, com certeza vai trazer para a gente. Obrigado, Thiago.